Realmente Deus cuida de cada um de nós, né? Como tem cuidado de mim, acredito e tenho certeza que tem cuidado de cada um dos irmãos que está aqui. Amém? Eu pensei que estava no culto coreano agora, né? A reação foi devagar, né? A palavra de hoje é uma palavra que nós conhecemos muito bem, né? É a passagem que o rei Davi, né, ele comete um grande erro diante do Senhor. E nós sabemos que o rei Davi foi um dos reis mais amados pelo Senhor. Era um rei que desde a sua infância ele servia totalmente ao Pai. E também diante de Golias, né, o gigante Golias, ele não tinha temor, né, pois ele sabia que Deus estava com ele e que qualquer obstáculo ao lado de Deus, ele seria vitorioso. E esse Davi, homem tão amado por Senhor, ele comete um grande erro. E a palavra de hoje nos retrata essa situação, o pecado de Davi. Na nossa vida também pecamos da mesma forma como Davi peca. Talvez não seja na mesma intensidade, mas também passamos por situações semelhantes, a tentações semelhantes no nosso dia a dia, em todos os momentos pela qual nós vivemos. E através da palavra de hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos qual foi o erro que Davi cometeu. Por que que ele chegou a tal ponto de cometer tal crime diante do Senhor? E um dos primeiros aspectos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que ele foi negligente com a sua própria função. Rei Davi foi negligente com a sua função. O versículo 1 e 2 está escrito assim, no versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos. Com ele é todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou em Jerusalém, enquanto que ele, na verdade, deveria ter ido à guerra. Ele ficou ali, na sua moradia, no seu descanso. E assim o versículo 2 diz: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. No seu descanso, na sua negligência, e andando, passeando pelo terraço, ele encontra, na tua visão, a mulher chamada Batseba. Muitas vezes nós pensamos, na nossa vida espiritual, quando servimos a igreja, dar um tempo. Né? Eu quero dar um tempo no ministério que eu estou servindo. Eu quero, por exemplo, dar um tempo na missão da igreja. Eu quero dar um tempo no servir ao extreme da igreja, por exemplo. Em muitos casos, esse tempo, irmãos, faz com que você caia diante do pecado. Vemos quantos casos que estão à nossa volta, talvez, que pediram férias, que pediram descanso, que atualmente vivem uma vida muito mais distante de Deus, mais do que próximas. A gente não consegue observar pessoas à nossa volta assim? É muito fácil achar. A gente muitas vezes pede férias, né? Preciso de férias, servir a esse ministério por 10 anos. Não, é legal sim ter férias. Você pode ter o seu descanso. Mas em muitos casos, essas férias que nós pedimos, essas férias nos trazem um caminho para o pecado. Como estava Davi, ele deveria ter ido para a guerra, mas ele não foi. E diante daquela situação, sobrou-lhe o tempo, e estava ali, andava passeando, passou a passear, né? E ali consegue ter a visão de uma mulher chamada Batseba. Nós devemos ser fiéis à nossa função, irmãos. Se Deus nos chamou para um tal ministério que você foi posto, siga firmemente, sirva fielmente. Para mim, férias que passam para nós aqui mais de um mês, é excesso. É excesso. Podem tirar férias sim, irmãos, mas não passem mais de um mês.
em relação ao ministério da igreja. Muitos acabam se afastando do Senhor. Muitos caem nessa mesma tentação que Davi caiu. E assim, ele acaba pecando de forma trágica, de uma forma horrível diante do Senhor. Eu trabalhei bastante com o Ministério de Jovens. No Ministério de Jovens que eu havia trabalhado, os irmãos sempre pedem um descanso, quero descansar. E geralmente quando os irmãos pedem férias, é interessante, não é porque está cansado não. Veja, é porque está insatisfeito com o ministério. Ou brigou com alguém dentro, ou brigou com o obreiro, discutiu com o diácono. O motivo, qual é o motivo das suas férias, irmão? Observe bem muitas vezes. Qual é o motivo que te leva a pedir férias dentro da igreja? Veja a palavra de hoje. Davi estava negligenciando aquilo que era da tua função, ir para uma guerra. Ele não foi para a guerra. E assim acaba cometendo tal pecado diante do Senhor. Gostaria de pedir para os irmãos, não seja preguiçoso com a tua função. Exerça a tua função ao máximo possível. Uma vez, na igreja mesmo, né, eu estava preguei. A pregação, eu também senti que não saiu muito legal, né? E eu fiquei triste, muito triste comigo. Estava saindo e um irmão da igreja falou assim: "Ô, Samuel, que pregação é essa, meu?" Eu falei: "Poxa, Senhor, me perdoe." É porque realmente fui negligente. Eu tinha uma semana inteira para preparar, irmãos. Mas eu só fui preparar no final, né, de madrugada de domingo. Aí eu pedi perdão ao Senhor: "Senhor, eu tive tanto tempo para preparar e preparei uma pregação que realmente talvez não tenha sido agradável aos olhos de Deus também." E pedi perdão. Quando nós trabalhamos com pessoas que realmente não são negligentes, que são esforçadas, a gente também tende a ser esforçado naquele ministério. Da mesma forma, quando nós trabalhamos em alguma empresa, né, o meu ex-chefe na empresa que eu trabalhava era super preguiçoso. Ele vinha, aparecia na empresa às 11 horas da manhã. Aí eu chegava às 9, né, aí eu percebi que ele chegava às 11. Aí eu falei: "Poxa, eu posso dormir um pouquinho mais." Né? Então comecei a chegar às 10 horas. Aí eu continuava vindo às 11. Falei: "Poxa, dá para dormir um pouquinho mais ainda, hein?" Aí chegava às 10h30. 10h30. E ele saía para almoçar. Chegava às 11 horas, ficava 1 hora e saía para almoçar. E ficava até às 3 horas da tarde. Né? Que chefão da hora, né? Aí eu falei: "Poxa, então posso almoçar por umas 2 horas." Aí aproveitava o almoço, era show de bola o almoço. Eu assistia Globo Esporte, assistia tudo que podia, né? E voltava. E ainda estava lá vazio. Né? E teve um dia que ele me pegou em flagrante. Ele me pegou, logo que eu estava fora, né, chegando, ele já estava lá no escritório. Ele falou: "Samuel, o que é isso, rapaz? O seu horário de almoço já tinha acabado, faz 1 hora. Falei: "Poxa, é verdade, né? Hoje meu almoço foi um pouquinho longo. É que a costela está meio dura." Veja, na nossa vida espiritual, quando nós negligenciamos a nossa função, muitas que acontecem à nossa volta, é que aqueles que te seguem, aqueles que estão acompanhados de você, também vão negligenciar da mesma forma. Então eu gostaria de pedir para os irmãos, não seja negligente com a tua função. Seja onde quer que você esteja servindo, sirva com todo o coração, irmãos. E férias, irmãos, 1 vez ao ano, 1 mês. 1 vez ao ano. Não peça muitas férias, né? Mas busque, né, incessantemente servir ao Senhor. Né? E nós podemos observar, em segundo lugar, aquilo que Davi observava. É muito importante verificarmos em nossa vida espiritual aquilo que nós estamos olhando, aquilo que nós estamos enxergando. Por quê? Davi,
Estava no versículo 2 assim. No versículo 2 está escrito: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Na televisão, por exemplo, na Coreia, por exemplo, chega 9 horas da noite até meia-noite, todos os dias passam comerciais de miojo. Sabemos que os orientais gostam de miojo, né? Coreanos gostam, adoram, amam miojo. E o cara come miojo como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo, né? Ele pega aquela tigela e... é nojento, né, talvez, para os irmãos, mas para a gente aquilo ali é maravilhoso. E a gente olha aquilo e fala, meu Deus, sem comer um miojo. E todo mundo, eu, por exemplo, parecia que eu comecei a ir lá, pegava um miojo, fazia e comia. Aí depois ficava arrependido, nossa, minha dieta foi embora hoje. É muito importante observarmos aquilo que nós estamos enxergando em nossa vida espiritual. O que você tem olhado, o que você tem enxergado na sua vida espiritual. Principalmente os homens dentro da igreja, né? Dizem que os homens são os mais sensíveis àquilo que se olha. Né? Somos, né, irmãos? Ou só eu? Somos sensíveis. As irmãs têm que saber, irmãs. Irmãs, saibam, os homens são sensíveis, seja ele casado, seja ele vovô, seja o que ele for, nós somos sensíveis. Né? E em certos momentos a gente vê irmãs que usam um decote que Jesus. Né? Que é isso? Né? E faz com que o irmão, né, tenha pensamentos pecaminosos. É a realidade nua e crua, irmão. Vocês estão falando, nossa, que é isso que ele está falando? Mas é a realidade. A irmã usa um tomara que quer que só, né? Dá para falar, né? E quer que... E falar, aquele irmão está olhando toda hora para mim. Lógico! Que é isso? Vai olhar mesmo, fazer o quê? Mesma forma, Batseba. A morada de Davi era o local mais alto, né? E por baixo se encontravam as outras moradas. Imagine Davi ali em cima, olhou e viu ali a mulher chamada Batseba, que a palavra até diz assim, era muito formosa. Ela era super bonita. E também aos olhos de Davi era bonita. E ela estava ali, tomando aquela ducha, não sei, banho de piscina, não sei o que ela estava fazendo, mas ela estava ali. Irmãos, a gente pensa que o pecado, ele vem em forma de capeta, não é verdade? Mas não é não, irmão. O pecado, a tentação vem diante de nós como a coisa mais linda deste mundo. Ele vem no formato perfeito, você olha, meu Deus! As irmãs, quando vão no shopping, olham aquela bolsa da Louis Vuitton, meu Deus! É a mesma coisa. E viu-se ali. Nós passamos por essas tentações a todo momento, a todo instante. Esse pecado que nós imaginamos, ele vem de uma forma que nós, muitas vezes, não suportamos. Veja, eu vou relatar uma triste realidade. Né? Dizem que a colônia coreana aqui em São Paulo tem 50 mil pessoas. A colônia coreana. E até uns 15 anos atrás, no Brasil, não existia boates coreanas. Mas hoje em dia, irmãos, o que mais tem no Bom Retiro, sei lá, ali na Aclimação da Liberdade, é boate coreana. Vocês acreditam nisso? Boates com mulheres, né, coreanas. Veja. Não precisa agora ir até a Coreia para ir numa boate coreana, não é? Eles chegaram até você, né? Veja como é o pecado. Você não precisa ir, não. Ele chega até você. Ele te procura. Da mesma forma
que procurou a Davi. E Davi achou, né, essa situação. Nós temos que observar bem a nossa vida espiritual e olhar corretamente o que estou olhando, para qual objetivo, para qual finalidade a minha vida está seguindo. Veja, observe e medite no seu coração nesse momento. Qual é o objetivo da minha vida? Para o que eu estou olhando nesse instante? Davi olhou para Batseba e assim pecou. Gostaria de todo o coração, que os nossos irmãos olhem para a palavra do Senhor. Olhem para Deus. Olhem para o Pai. Pois Ele fará com que nós possamos vencer esses obstáculos. E relatando mais uma triste realidade. Eu conheci um irmão, né, de uma outra igreja coreana. Ele ficou super decepcionado, ele falou comigo, eu falei, poxa irmão, o que aconteceu com você, que você está vivendo uma vida espiritual tão pobre? Ele tinha abandonado a igreja, abandonado tudo. Eu falei, por que aconteceu tudo isso? Ele dizia assim, que ele foi a trabalho, numa dessas boates, né, coreanas, e lá ele encontrou, veja que triste, presbíteros e diáconos da sua igreja. Meu Deus! E assim ele ficou decepcionado e falou, vou sair da igreja, parei, não vou mais servir essa igreja não. E acabou se declinando. A nossa vida espiritual tem que estar em direção ao Senhor. A nossa visão, o nosso olhar tem que estar voltada para Deus. A visão da igreja Água Viva, que tanto nós falamos, ela tem que estar baseada sobre a palavra de Deus, sobre a visão do Senhor. Não pode ser um anseio humano, um desejo humano. Que a nossa igreja olhe para a visão do Pai, olhe para a visão do Senhor. Em terceiro lugar, ele se tornou escravo do pecado. Veja o versículo 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Versículo 10. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu me de uma jornada? Por que tu não desceste à tua casa? É um dos autores do realismo, né, da literatura portuguesa, chamado Eça de Queiroz. Né? Ele escreveu um romance chamado Primo Basílio. Não sei se os irmãos conhecem. No Primo Basílio a gente tem 4 personagens principais. A Luísa, né, o Jorge, a Juliana e o Basílio. Né? A Juliana é a empregada dessa casa. Luísa e o Jorge é um casal. Né? E esse casal aparece, de repente, um primo distante da Luísa. Né? E aparece nessa casa. O casal era tão amável, né, o retrato ao livro. Mas que depois de um tempo esse chamado primo Basílio, o Basílio, faz, né, com que começa a tentar a Luísa. E a Luísa acaba caindo nessa tentação. E assim acaba cedendo aos desejos da carne. E o que acontece? A Juliana, quando estava andando pela casa, ela consegue observar aquela situação. Eles são pegos em flagrante. E o que a Juliana faz? Ela começa a usar desse segredo contra a Luísa. O que ela faz? De manhã, ela que deveria limpar toda a casa, ela faz com que a Luísa limpe toda a casa. Veja a situação, que cômico. Né? A dona da casa se tornou agora a serviçal da casa. Da mesma forma, né, ela é chantageada a todo momento, a todo instante. E ela tem que ceder a tudo aquilo que Juliana pedia. Quando nós ficamos presos ao pecado, nós cometemos algo semelhante ao que foi cometido pelo rei Davi. Rei Davi pecou. Ele poderia muito bem se arrepender logo e pedir perdão ao Senhor. Mas ele quis esconder esse pecado. Ele quis esconder com a tua forma, com o teu pensamento. E assim o que ele faz? Ele usa seus pensamentos e diz a Urias, né, volte para cá e vá para a sua casa. E diz a ele, lave os pés. E dá um presente, estou dando um presente para você. Você foi à guerra, então agora lava seus pés aí e vai para a sua casa. Lavar os pés significava
né, ter uma relação com a tua esposa, tenha, né, um momento, uma noite com a sua esposa. Mas o que acontece? O interessante é que Urias não vai para a sua casa. Veja, voltando à questão número 2, ele volta o teu olhar para a guerra. Enquanto que Davi olhava para o seu desejo carnal. Ao contrário de Urias, ele olhava para a guerra e também diz, eu estou olhando para a arca. Né? Para a arca. E vendo que ali não se dava, ele faz novamente um convite a Urias. Veja, ele o embebeda, deixa bêbado, para tentá-lo levar e passar uma noite com a sua esposa. Mas, mesmo assim, não deu certo. Eu lembro, na minha infância, não sei se alguns irmãos lembram, do videogame Atari. Né? Atari, lembram do Atari? Hoje em dia, os videogames estão tão evoluídos, né? Muitos não lembram do Atari. Esse era um palitinho, assim, era o controle. O palitinho era o controle, tinha um único botão. Né? E muitos amigos meus tinham esse videogame, né? Esse Atari. E eu não tinha. Aí fui para a escola um dia, né? E os amigos começaram a falar de videogame. Você conseguiu passar aquela fase? Falei. Aí começaram a conversar sobre videogame, né? Eu falei, poxa, e eu queria entrar na conversa. Eu nem tinha o videogame, mas eu queria entrar na conversa. Aí ele falou, passei. Eu também passei. Para quê? Falei, eu também passei nessa fase aí. Aí ele falou, nossa, você também tem Atari? Eu falei, tenho, lógico que eu tenho. Ou então, você tem aquela fita de corrida, não sei o quê? Tenho. Ou empresta para mim, porque naquela época era fita, irmãos. Você tinha que colocar a fita para rodar o jogo. Muitos aqui não conhecem, né? Poxa, que triste. Aí, passaram dias me perseguindo, falaram, você não falou que tem aquela fita, por que você não está trazendo logo? Eu falei, minha mãe não deixou. Minha mãe falou que se eu emprestar para você, vai quebrar. Veja, o pecado vai levando a outros pecados muito maiores. Né? E eles continuavam a me impressionar. Né? Falei, a gente jogou aquele jogo, e você, Samuel, você jogou esse jogo também? Falei, joguei, claro que joguei. E você passou daquela fase? Passei. Como? Não sei, mas passei de um jeito. Aí começaram a desconfiar de mim. Poxa, esse cara está enganando a gente. Esse moleque aí está enganando. Aí chegou um momento em que falaram assim, Samuel, vamos na sua casa hoje jogar videogame? Falei, espera aí, assim, não é assim não, tem que pegar autorização com a minha mãe, vou conversar com ela. Aí passei mais um dia. Aí eles perguntaram no outro dia, e aí, conseguiu a autorização da sua mãe? Falei, ainda não. Aí começaram a falar, você é mentiroso, cara. Falei, eu mentiroso, rapaz? Como assim? Eu tenho esses jogos. Então, quero ver, a gente quer jogar. Aí, no dia seguinte, fui para a escola e falei, minha mãe autorizou, agora a gente vai. Vocês devem falar, poxa, esse cara é louco. Eu falei, vamos lá então, vamos para minha casa. Acabou a aula, vamos para casa. Começamos aí, andando. Aí fiquei super preocupado, e agora? Vão me chamar de mentiroso, vão me bulinar na escola. O que eu vou fazer? Chegando lá, em casa, bati na porta, aí minha mãe abriu, aí conversei com a minha mãe, mãe, a gente pode brincar aí dentro? A gente vai fazer muita bagunça. Aí minha mãe disse, você é louco, não pode, vocês não vão entrar aqui não. Aí fiquei tão feliz. Vocês viram, minha mãe não deixou, cara. A gente ia jogar tudo hoje. Aquela fita de corrida, aquela fita de lutinha, mas hoje não vai dar, infelizmente. Veja, a mentira vai gerando mentira, o pecado vai gerando pecado, e não tem fim, irmãos. Quantas vezes vocês já passaram por isso? Quantas vezes? Vocês disseram mentiras e tiveram que cobrir com uma outra mentira, que foi seguindo adiante, que uma hora não deu e aquela bolha estourou e você foi humilhado. Da mesma forma, Davi não queria ser humilhado. Ele tentou de uma forma que todos soubessem que ele era um rei íntegro, um rei justo diante do povo. Mas isso não deu certo. Por quê?
Urias não ia, pessoal. Urias era fiel ao Senhor. Urias era fiel a Davi. Veja, que interessante. Enquanto que Davi está pensando nos seus pecados carnais e desejos carnais, Urias estava pensando na guerra, no teu povo, na tua nação, a ponto de não voltar para a sua casa, não voltar para o seu lar. E assim, acaba mandando Urias a uma guerra, na qual ele não poderia mais voltar. Pecando de uma forma que ele, sendo julgado, na época, deveria ser condenado à morte. Irmãos, não esconda o seu pecado. Não esconda o pecado que você tem no seu coração. Mas diga diante do Senhor. Fala diante de Deus aquilo que você cometeu. Deus mandou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para segurar a cruz e passar por todo aquele sofrimento, para que você possa, diante do Senhor, se arrepender do pecado, irmão. E por isso se arrependa diante do Senhor, de cada pecado que você cometeu na sua vida, de cada pecado escondido, secreto que você tem no seu coração. E seja perdoado pelo Senhor. Eu peço a todos da Igreja Água Viva, não peque o pecado, mas sim, busque a graça do Senhor através do arrependimento na tua vida. Em quarto lugar, o rei Davi, a gente observa na palavra de hoje, ele acaba perdendo pessoas fiéis que estavam à sua volta. Veja, imagine você ter um homem como Urias ao seu lado. Você não se sentiria seguro? Poxa, Urias foi o homem, a todo instante ao lado do povo de Israel, ao lado do rei. Ele entregou a sua vida pelo seu povo. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi morto na guerra. Ele acabou perdendo ele e mais os soldados de Urias, que eram fiéis servidores a ele mesmo, Davi. Muitas vezes o que cometemos é que nós cometemos um pecado e assim afastamos pessoas fiéis que estão à nossa volta. Pessoas fiéis ao Senhor. Pessoas fiéis a Deus. O teu pecado, irmão, a tua infidelidade faz com que as pessoas fiéis a Deus à tua volta se afastem da tua vida. E assim, devemos pensar mais uma vez em nosso coração. Sejamos fiéis ao Senhor. Nós queremos pessoas como Urias em nossa vida. E tenho certeza que os irmãos também querem pessoas como Urias na sua vida. Se nós queremos pessoas fiéis ao nosso redor, sejamos também fiéis a eles e fiéis a Deus. Gostaria de concluir a palavra de hoje com o versículo final, em que nós observamos, versículo 17, saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Alguns teólogos dizem que o Joabe permaneceu ao lado de Davi, mesmo sabendo de todos os pecados que ele havia cometido contra Batseba e contra Urias, porque ele queria uma oportunidade. Ele era um oportunista. Irmãos, a nossa infidelidade diante do Senhor, diante da palavra do Pai, faz com que nós percamos pessoas fiéis e assim atraiamos pessoas oportunistas em nossa vida. E assim, ao final, a gente sabe que Joabe, ele se rebela contra Davi, numa tentativa de se apossar do poder. Seja na tua vida espiritual, um homem fiel ao Senhor, um fiel à palavra do Pai. E assim, tenha na tua volta, tenha ao teu redor,
pessoas fiéis, pessoas justas, que estarão para te apoiar e te ajudar em todos os momentos. E que a nossa igreja Água Viva seja uma igreja cheia de pessoas fiéis ao Senhor, cheia de pessoas que têm esse anseio de servir como Urias serviu, que tem esse coração como Urias, de prezar pelo povo e sacrificar por uma causa, e que todos nós possamos servir nesse objetivo para a vinda do Senhor, e nossos corações estejam sempre voltados para Ele. E estejamos orando neste momento, oremos.